Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo no canal do pastor Osemar Almeida. E hoje nós vamos ver uma curiosidade em grego bíblico, grego koiné. A palavra é pneuma. A palavra pneuma no grego bíblico, ela tem vários significados, dependendo do contexto que é usado. Na Bíblia, no livro de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus ele fala assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse versículo, na primeira parte, Jesus usa a palavra pneuma e é traduzido por vento. E depois, na segunda parte, a mesma palavra pneuma é traduzido por espírito. Interessante, né? E pneuma se refere a Espírito Santo, e como em muitos contextos do Novo Testamento. E pode também se referir ao espírito humano ou a um ser espiritual. A palavra pneuma tem essa abrangência. E também, essa palavra pneuma, ela pode significar um vento, uma brisa, destacando uma ideia de movimento ou de ar. E também, lá em Apocalipse, capítulo... Deixa eu ver aqui o capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, versículo 11, vai ter um contexto de respiração, que diz assim: mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, que é o pneuma, vindo de Deus, né? O Espírito, que é pneumazões, é Espírito de vida, vindo de Deus, Teó. E eles se levantaram sobre seus pés e grande medo caiu sobre eles. Então, às vezes, você pergunta, mas, pastor Osemar, por que teve aí um período de jejum e oração do dia 1 até o dia 7 de agosto aí no seu canal, e todas as orações o Senhor fez em nome de Jesus? O Senhor só pedia em nome de Jesus. Vou te explicar por quê. Porque no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, essa palavra pneuma aparece. E aparece justamente na hora do batismo de Jesus. Que diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, nesse contexto escrito por Mateus escreve pneuma tu theó, que é Espírito de Deus. Pneuma tu theó, ok? Mas também Marcos registra a mesma curiosidade. Marcos capítulo 1, versículo de 9 a 11, vai registrar o batismo de Jesus. Ele vai falar a mesma coisa. Olha, naqueles dias, Marcos 1, de 9 a 11. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito, que é o pneuma, descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Novamente aí a palavra pneuma, Espírito, aparecendo na Bíblia. E novamente Lucas registra também o batismo de Jesus. Nós já vimos no livro de Mateus, livro de Marcos e agora no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz:
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, com Jesus, na hora que ele foi batizado, desceu o Espírito de Deus, o fôlego de Deus, o vento de Deus, a respiração de Deus sobre Jesus Cristo. Aí você entende por que nós oramos em nome de Jesus? Porque Jesus é o próprio Deus. Porque nós encontramos na língua portuguesa algumas palavras com esse prefixo pneuma. Quer ver? Olha, pneumonia é uma infecção que inflama as vias respiratórias, o ar, em ambos os pulmões. Olha aí, pneuma sendo relacionado a ar dos pulmões. A pessoa sem ar nos pulmões não vive. Pneumático, relacionado ao ar ou ao gás frequentemente usado para referir-se a pneus cheios de ar. Se o seu carro estiver com os pneus vazios, se não tiver pneuma, se não tiver ar, o seu carro não anda. Pneumologista é um médico especialista em doenças do sistema respiratório. Então, existe um médico especialista que cuida do ar, da respiração humana. É ele que vai ser usado por Deus, estudou, para trazer uma qualidade de vida à pessoa que está com uma respiração deficiente. A pessoa com a respiração deficiente, ela chega ao ponto de morrer. Pneumatização é um processo de desenvolvimento de cavidades aéreas dentro dos ossos. Veja só, precisando de respiração, de ar dentro dos ossos. Pneumatóforo é uma estrutura respiratória em certos animais aquáticos. Então, pneuma está relacionado à vida, está relacionado ao ar. Olha, o vento existe? Existe. Ele sopra, balança as árvores, cai as frutas das árvores, mas você enxerga o ar? Não. Você só consegue ver o barulho e o movimento que ele faz. Você consegue ficar muito tempo olhando para o sol? Não consegue, mas você sabe que ele existe. Assim também é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele faz, ele cura, curou, continua curando, ele continua abençoando, livrando, mas você não consegue ver. Mas ele existe. É semelhante ao vento. Ele faz a obra, mas não aparece. Quanta humildade desse Deus. Ele é forte, ele é tão forte que ele não aparece para mim e para você, sabe por quê? Porque nós não conseguiríamos olhar para ele por muito tempo, porque a santidade dele é tão forte, a luz dele é tão forte, mais forte que o sol, que se encarássemos, ficaríamos cegos. Se você encarar o sol por muito tempo, você fica cego. Ninguém resiste. Então, você pode estar se perguntando: ah, pastor Selma, então agora entendi. Agora entendi por que o senhor só ora em nome de Jesus. Por que o senhor prega em nome de Jesus? É porque é Jesus que opera e não aparece. Eu até apareço um pouco aqui, você está vendo a minha fisionomia, vendo eu falar, você está me vendo. Mas é interessante que eu não consigo fazer a obra que Jesus faz. E Jesus não aparece, e Ele que faz a obra. Mas é assim que Deus opera. Ele deixa até eu aparecer para você, mas Ele deixa confirmado no teu coração que é o Espírito de Deus, que é o próprio Senhor, quem cura suas feridas, quem opera na sua vida e quem tem abençoado esse canal no YouTube.
onde nós temos entrado em muitos lares. Pneuma é o espírito, é o vento, é o ar que precisamos. Assim como precisamos do ar, dos nossos pulmões, da respiração, precisamos também do pneuma, Espírito, Espírito Santo de Deus. Porque o ar nos nossos pulmões e o vento faz com que nossa vida física viva aqui na Terra. Mas o pneuma, o Espírito Santo, que é pneuma tu hagion. Pneuma tu hagion é Espírito Santo. Pneuma tu theo é Espírito de Deus. Sem isso, vivemos somente na carne. Mas com o pneuma tu hagion, que é o Espírito Santo, vivemos na carne, somos curados na carne, mas acima de tudo, somos curados no Espírito Santo. Somos curados na vida espiritual. E se cumpre a palavra onde Jesus disse em João, capítulo 14, que o Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. É para lá que nós vamos, é para o céu, por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje podemos aprender um pouquinho mais de grego koiné. Então você aprendeu hoje que Espírito em grego koiné é pneuma. Espírito Santo é pneuma tu hagion. Ok? Espírito Santo. E Espírito Santo de Deus é pneuma tu hagion tu theo. Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Ó Deus querido e amado, hoje nós aprendemos um pouquinho do grego koiné e nós te agradecemos. E é por isso, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós clamamos sempre em nome de Jesus, porque Jesus, Ele é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo, é a própria pessoa que opera de forma invisível, é aquele que dá saúde para nós e visivelmente nem vemos. É aquele que muda nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração. É aquele que tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Ó pneuma, pneuma tu hagion, Espírito Santo. Pneuma tu hagion tu theo, Espírito Santo de Deus. Habita em nós, Espírito Santo. Lava nossas feridas, lava nossos pecados, tira a impureza de nossa mente e de nosso coração. Faz de nós, Espírito de Deus, uma nova criatura, uma nova pessoa. Queremos mudar todos os dias para melhor. Queremos comer da Tua palavra e queremos entender da revelação espiritual. Senhor, nós aprendemos hoje, de acordo com João 3,8, que o vento assopra, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai, mas só ouvimos a Tua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo nos faz nascer do Espírito de Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Peço a sua ajuda para você curtir o canal. Peço a sua ajuda para você se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Tá? Tem gente querendo se inscrever de novo. Não tem como. Porque se você já se inscreveu, se você tocar de novo ali, você vai se desinscrever. Você vai sair do canal.
Pelo amor de Deus, não faça isso. Se já aparece lá a palavra inscrito, já tá bom, já está inscrito. Aí você vai só dar um like de gostei, se você gostou, tá? E você vai comentar pneuma, espírito. Escreve aí, pneuma, espírito, ok? E você compartilha. Você compartilhando também nos ajuda bastante. Deus abençoe, Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também.